Estamos ao vivo! Voltando à nossa live de quarta-feira. Uhul! Tempo de uma taça. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Que delícia ter vocês por aqui. Um papo delicioso hoje. Renato Farias vai entrar já já para a gente falar sobre arte, saúde e rede de sustentação e afeto. Sejam muito bem-vindos. Uma linda noite pra gente, que a gente possa hoje escolher o que a gente vai celebrar no final dessa live. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Só confirma pra mim aqui, porque eu conectei o fone ainda há pouco. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Vou aqui trazer... Cadê meu convidado? Será que ele já chegou? Isso, gente, vai... Obrigada, Karina. Oi, Carol, tudo bem? Obrigada. Vou aqui, como é que faz? Pedir participar? Não é isso. Gente, sempre tem... Valéria! Cadê? Um, dois, três e já! Olá, Vini! Que... Peraí que eu tenho uma homenagem. Será que você vai ouvir? Não, acho que não vai ver que eu tô de fone, né? Ah, dá pra ouvir. E foi lindo porque você usou a nossa foto dançando, né? No 220 Cartas de Amor pra fazer a arte. Eu digo, vamos dançar então. Ó, Salu. Eu peguei uma taça bem grande, que é para demorar bastante. Gente, eu tava pensando hoje, Rê. Cara, são 20 anos juntos, praticamente se vendo quase todos os dias, milhões de projetos juntos. Eu disse, gente, né? não dá pra viver separado. Ainda bem que a gente vai não, voltar e a ainda bem produzir, que né? essas tecnologias nos mitigam, não acabam jamais com a saudade, mas mitigam um pouco para que a gente possa continuar assim, minimamente saudável. E exatamente. Saudável se vendo, né? Tendo um tempinho de se ver. Eu quero aproveitar aqui quem está ao vivo com a gente. Se puder clicar ali no coraçãozinho ou nessa setinha do avião que envia para as outras pessoas, porque o Instagram entende que quanto mais você clica ali e envia para as outras pessoas, ele vai distribuindo para outras pessoas que estão online, avisando quem que a gente está por aqui. Então, se vocês puderem botar coraçõezinhos e enviar as setinhas, muito obrigada por fazer parte desse nosso grande encontro aqui, porque todo mundo faz parte. Hoje eu estou trocando de lugar com o Rê, que está tão acostumado a fazer ao vivo, entrevistas e coisas, e eu estou aqui super deixando você à vontade. Eu não sei se você já tinha visto as outras, Rê, e o porquê que eu coloquei o nome dessa Qual live foi? desse jeito. Me lembra o nosso nome. O tempo, esse encontro às quartas-feiras se chama O Tempo de uma Taça. E eu trouxe esse nome por alguns motivos. Um deles é porque a gente deixa muitas taças em casa guardadas para momentos lá especiais. A gente diz, hoje não é tão especial, né? Então eu vou esperar um momento especial. E a gente fica esperando momentos especiais e deixa de celebrar as pequenas celebrações diárias. Então esse nome também é para lembrar que a gente pode tomar água E na sabe o que eu taça, lembrei? sabe? Da primeira vez que a companhia te recebeu em casa, a gente fez um vinhos e alguma coisa a mais, e eu não tinha taça. Aí eu pedi, traga cada um traz uma taça, mas para deixar em casa. Então hoje eu tenho assim taças as mais diversas. Inclusive essa é daquele tempo, essa taça Jumbo. Sobreviveram Jura? muitas. Muitas se Ela foram na ainda pandemia, mas a existe. Jumbo tá aqui. Estamos em família. Valéria Thiago Mauro. Mendonça, Rafael Viana, Valéria Oh, Mauro, Rosa Duarte. salve a Acabou de entrar. Bahia! Rosa! E aí, o outro motivo
por conta de a gente celebrar pouco, essa live também é uma live onde eu sempre provoco encontros aqui, né? Ou às vezes eu faço sem um convidado, mas para a gente falar sobre arte, sobre saúde, mas para a gente também lembrar de celebrar o dia. O que você celebra no dia de hoje? Então, esse é um convite que eu já faço para quem está online, que no final da live eu quero que vocês escrevam aqui o que vocês vão celebrar no dia de hoje, porque a gente também vai celebrar, cada um vai trazer uma celebração aqui no dia de hoje. E o nome que eu dei para o nosso encontro é Arte, Saúde e Rede de Sustentação e Aqui é Afeto. disso que se trata, né? Mas você me conhece, né? Eu dei uma estudadinha, assim, para... Sim. Né? Ih, perdi desculpa, o roteiro não, já. vai você. Eu tenho que me comportar, eu sei. É porque você sabe que eu acho mais difícil estar do lado de cá, assim. Eu acho mais difícil. É bom isso, né? Porque daí eu tenho ainda mais cuidado com as pessoas que eu entrevisto, né? Mas eu fui pesquisar, porque geralmente quando a gente conversa sobre saúde, né, as pessoas ou falam que é ausência de doença ou citam aquele conceito da OMS, que é saúde, é um completo bem-estar físico, mental e social. E tem um programa no canal Saúde que é o nosso campeão de audiência, que chama O que é Saúde, que é um livrinho pequenininho que infelizmente não tem em casa porque os livros ficam lá na Fiocruz, que é um livro do Naomar, que é um grande sanitarista brasileiro, em que ele traz essa definição para a discussão. E começa justamente, ou pelo menos eu não lembro se o livro começa, mas eu abri o programa falando sobre essa definição, que ela seria uma definição que propõe um nirvana, né? Um completo bem-estar físico, mental e social. Como se isso fosse possível. Não é. Então, eu acho tão interessante a gente partir de um conceito que é o conceito consagrado, desconceitualizando ele, né? Tirando ele do nosso radar, deixando ele no nosso radar, porque ele foi muito importante em termos históricos, né? Ele vem depois da Segunda Grande Guerra e precisava se colocar isso, né, como um farol para onde a gente tinha que caminhar. Mas ninguém chega no completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, é preciso que a gente vá aumentando, alargando, ampliando esse conceito para chegar em alguns outros conceitos que passam, no meu ponto de vista, por essas palavras que você colocou, né? Pela arte, pelo afeto e por outras coisas mais que a gente vai falar aqui ao longo do nosso encontro. E obviamente, esse conceito da OMS, ele é um norteador, né? Um auxiliador, né? Um selador. Mas eu uso, a gente já falou sobre isso, o que eu uso aqui nesse trabalho é o conceito da salutogênese, né? Que eu gosto muito desse raciocínio, que não é descobrir o que nos deixa doente, mas o que nos deixa saudável. Porque é muito difícil, como você falou, esse equilíbrio do todo. Sim. Não dá para ter esse equilíbrio do todo, desse nirvana o tempo todo. Mas eu preciso ter à mão, eu preciso saber, num processo de autoconhecimento, sim, o que me deixa saudável. Porque a hora que o sapato aperta, e o sapato aperta de uma hora para outra, porque a vida se trata disso, eu preciso ter aqui na minha prateleira. Ah, agora apertou aqui, então vou no meu osteopata. Agora apertou aqui, vou ligar para a minha terapeuta. Agora apertou aqui, eu tenho minha homeopatia. Então eu preciso criar a minha caixa de ferramentas de saúde. Acho que você acerta muito quando você coloca também isso, entendendo ou respeitando ou provocando que a saúde é um conceito individual. Porque, né, num determinado momento, o que vai servir para mim não vai servir para o Tiaguinho que está conosco. Né? O que naquele momento é o mais importante para a saúde da Valéria, talvez não seja para o Gustavo, que acabou de entrar. E eu acho que isso você faz com muita propriedade, né? Tiago, sendo Tiago, ultimamente, que me deixa saudável é receber Pix. A saúde também passa pela questão do valor, né? Não é uma brincadeira que nos ajuda também a falar. Né? Porque a gente tem, felizmente, eu não poderia deixar de falar, porque eu morro de medo que a taça acabe antes de falar no SUS. Eu sou cria do SUS, eu sou profissional do SUS. E o SUS é um sistema de saúde. E é ousado ser um sistema de saúde, porque os nossos planos, que a gente paga caríssimo, eles são planos de doença. Eles não são planos de saúde, né? Então, já eu falo isso porque ele falou do Pix, né? Essa promessa de você comprar esse completo bem-estar físico, mental e social também serve para o mercado, né? Então, tá
para o plano for, mais helicóptero você terá à sua disposição, mais saudável você será. E não é, né? O caminho é justamente esse outro que você está fazendo, que é em direção de si. Não é o helicóptero que vai pousar na cobertura do hospital. E o pilar financeiro faz parte da saúde. A forma com que você trata o dinheiro, a forma com que você gerencia a sua prosperidade, a sua abundância, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, é um pilar de saúde. Porque ele está ligado também à saúde mental, né? Se a gente fica sem dinheiro, sem ter o que comer, sem ter onde morar, né? Acontece uma grande dívida ou uma grande catástrofe, Sim. mas tudo embora. Ele é um pilar de saúde dentro desse raciocínio e dentro da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista. Né? Se a gente vivesse no tempo do escambo, talvez o ser saudável seria ação de tomates, que daí eu ia trocar pelo moranguinho que eu adoro. Mas não, a gente vive numa sociedade capitalista, então saber como lidar com os nossos recursos financeiros vai ter uma ressonância no nosso estado de saúde, assim, sem dúvida nenhuma, né? Um impacto muito grande. Agora, Rê, você começou pela arte ou pela saúde? Eu comecei ao mesmo tempo, olha que louco. Porque foi no mesmo ano, 1984, que já faz um bom tempo, né? Em 84 eu entrei no curso de odontologia, no mesmo ano que eu comecei a fazer teatro, no grupo de teatro amador de Santa Maria, assim. Mas se eu contar o teatrinho sem ser pejorativo que eu fiz no colégio, a arte veio antes. Mas eu acho que a arte vem antes, sim. A arte vem antes até porque a saúde foi uma compreensão mais tardia em relação, inclusive, que eu não precisava deixar de ser artista para trilhar essa trajetória como sanitarista, né? E isso que me acalmou, me apaziguou. Num determinado momento, eu tive a sorte de ser entrevistado para o trabalho que eu estou desde 1995, pelo Arlindo Fábio Gomes de Souza, irmão de Paulo José, que é um sociólogo, um sanitarista sociólogo. E eu lembro de ter dito para ele assim, olha, eu quero muito, mas o que eu amo é teatro. Eu disse, calma, você não vai precisar deixar de fazer, você não vai precisar deixar de fazer teatro para estar aqui conosco. Pelo contrário, a gente quer que você traga isso que você faz lá para cá, para dentro. Então, eu acho que arte e saúde começa a arte antes, mas elas caminham juntas. Caminham juntas até porque você fez faculdade de odontologia, e fiz pós-graduação em saúde pública, que é o que me norteia mais. A odontologia acabou sendo só um salvo-conduto para poder fazer a saúde pública. Eu me afastei bastante da odontologia, mas não me afasto jamais da saúde pública. Porque, na verdade, a saúde entra antes até do canal saúde, né? Entra em odonto e entra mesmo, quando eu cheguei na Fiocruz, e aí já é 88, que é o ano da Constituição, né, que sacraliza o SUS, quando eu fui fazer essa especialização. Aí de 88 a 95 tem um ato de 7 anos que eu fiquei fazendo só teatro, para depois voltar no Canal Saúde, né, quando ele tinha 9 meses de vida. Então eu estou desde o início. Ele nasceu em 94, então eu estou há bastante tempo lá já. E dentro da sua jornada no ofício com a saúde, né? Como é que você foi levando a arte para dentro disso? Mais uma vez, né? Valéria está aqui também, Valéria participou disso. Quando o Canal Saúde começou, o fato de ser um comunicador em saúde era inexistente ainda. Não havia profissionais que se dedicavam a isso. E o Canal Saúde, então, ele foi obrigado a buscar em outras áreas os profissionais com os quais ele ia trabalhar, para trabalhar com comunicação e saúde. Então, veio gente do jornalismo, veio gente das áreas mais estritas da saúde e veio gente do cinema e do teatro. Então, a arte ela chegou junto quando a gente começou a construir esse projeto. Tanto que a gente fazia oficinas anuais e numa delas foi o Paulo José que foi nos dar aula. E eu lembro muito assim dele falando, né, que a criatividade era uma ferramenta fundamental para a gente fazer comunicação e saúde. E eu acho que se a gente vai buscar um conceito de saúde que possa ser um pouco mais
confortável, um pouco mais estimulante, é justamente o da criatividade. E aí independe se você trabalha com arte ou não, né? A criatividade em qualquer instância da vida, dentro do que você faz no seu trabalho e do que você faz no seu dia a dia. Eu acho que esse é um dos maiores indicativos da sua saúde, é o quanto você consegue ser criativo nas coisas que você faz. Esses dias eu estava lendo um texto da Nise e ela fala isso, porque ela usou muito a arte, né, no trabalho lá no Engenho de Dentro, né? E ela construiu o trabalho dela pautado na arte, mas ela diz que a arte é uma ferramenta. O que cura mesmo é a a arte criatividade. estimula você colocar sua criatividade em ação, né? Você sabe que tem uma outra coisa que aconteceu também na história da saúde brasileira, na história da saúde pública brasileira, que os mais jovens não conhecem, foi que nos anos 90, final dos 80, 90, início dos anos 2000, o Brasil foi uma grande referência na luta contra a AIDS. Referência, né, o Programa Nacional de DST-AIDS, que era assim que chamava naquela época, ele foi copiado por países do mundo inteiro. E nesse momento o Canal Saúde foi um parceiro. E grande parte do sucesso se deve à arte. Tinha um projeto chamado Arte contra a AIDS, e que ele tinha milhares de maneiras diferentes, porque como o SUS ele tem uma capilaridade, ele chega em todas as cidades, sobretudo as pequenas cidades, a criatividade das pessoas em buscar formas de prevenção era incrível. Desde repente, literatura de cordel, fazer trabalhos artísticos com camisinha, foi assim, teatro mesmo, cinema, literatura, a arte foi fundamental para que o Brasil chegasse ao ponto de ser um país reconhecido na sua resposta contra a AIDS. E outra é a saúde mental que você citou, né? A saúde mental, ela é subsidiária da arte. Então, né, não tem como você pensar numa saúde mental se você não pensar em trabalhar a criatividade e a arte das pessoas. E eu estava me aprofundando aqui dentro desse conceito da criatividade e eu li uma coisa que eu achei bem interessante, nunca tinha pensado sobre isso. O conceito de criatividade ele está muito grudado nesse perfil de quem é artista, né? Então, quem trabalha com arte, quem é artista, que é criativo, que é mirabolante. Eu não sou, porque eu não trabalho com arte. Sou, sei lá, médico, sou dentista, sou, né, qualquer outro ofício. Então, a criatividade está conectada só quem faz arte. Isso nasce lá no Renascimento. Porque foram tantos gênios que apareceram naquela época, né, dentro da história ocidental, que se julgou que só pessoas que têm aquela genialidade para construir aquele tipo de obra artística têm criatividade. Então a gente vê ao nosso redor pessoas super talentosas e criativas não se vendo como criadoras, né? Eu brinco aqui, minha mãe sempre chegava e dizia: ai, não, a mãe não sabe ajudar a fazer o dever da escola porque a mãe não tem imaginação, a mãe não é criativa, a mãe fez medicina, né? Então, há esse distanciamento. Hoje ela não deve falar mais isso, né? Não. Porque a criatividade que ela tem, que ela precisa ter para buscar o remédio de cada um, nossa, não, é uma coisa... Como ela tira a consulta de uma criança? Ela usa o desenho, ela brinca, ela senta no chão, ela faz um jogo. Como não é criativa? Então, a gente ficou com esse pré-julgamento de quem é criativo é só quem trabalha com arte, com cultura, né? Isso é uma grande falácia. Isso faz com que as pessoas deixem de trazer para a sua rotina, desde passar um café diferente pela manhã, tomar um café num lugar diferente da casa, fazer uma combinação de uma roupa diferente que você nunca fez no seu armário. Você não traz isso. E você começa a viver de inanição criativa. E aí onde esse conceito do gênio, ele foi muito pernicioso, inclusive para os próprios artistas, né? Porque em determinado momento a gente só se veria como artista se a gente atingisse um grau de genialidade, né? E fez isso que você está falando, né? Ele sequestrou a criatividade para um grupo de pessoas eleitas, né? Que seriam justamente essas pessoas maravilhosas por serem criativas. E a gente se presta atenção, a gente vê profissionais criativos
Outro dia a gente estava falando de um guarda de trânsito que dançava enquanto sinalizava para os carros, né? Isso é um exemplo bem amplo, né? Pode ser até menor. Às vezes é um exemplo que, né, público. Você estava lá, você ficava olhando ele trabalhar, porque era a gente vê aqui no Rio de Janeiro os garis da Conlurb, né, que Uhum. trabalham com um sorriso, porque eles são os mais queridos, né, que Céu. trabalham dançando. Então, são exemplos mais fáceis de lembrar, mas eu acho que, como você diz, isso pode estar no cotidiano mesmo, né, de cada um de nós. É. E eu lembro muito de a gente, em algumas visitas dos Doutores da Alegria no hospital, né? De você olhar para aqueles funcionários do hospital, os enfermeiros, os coordenadores, e tendo uma criatividade gigante para inventar coisas porque eles não tinham ferramentas e subsídios para cuidar. Às vezes não tinha uma luva, não tinha um lençol limpo, não tinha um travesseiro a mais, e vai se criando coisas e possibilidades para você acolher aqueles pacientes que estão lá, A né? nossa médica criativa, Pois a é. Ideia Viaras, acabou de entrar. Mal sabe ela que a gente acabou de falar dela. Depois ela vê na reprise, ela vai saber o que foi, né? É que minha mãe, assim, ó, a gente fala 3 vezes o nome dela, ela faz. E deu certo mesmo, né? Apareceu mesmo. Agora é muito legal você trazer os Doutores da Alegria. A gente sabe que hoje, né, o nosso grande Doutor da Alegria, Fernando É, Street, está fazendo aniversário. E porque uma coisa que quando eu entrei no Canal Saúde foi praticamente no mesmo ano que o Fernando entrou nos Doutores da Alegria. E a gente acompanhou muito essa história um do outro. E uma das lições primeiras que eles me deram através do Fernando foi que quando eles chegavam no hospital e tinha um menino doente, uma criança, um bebê, uma menina, quem fosse que eles precisavam atender com a sua besterologia, eles olhavam o que aquela pessoa tinha de saudável para se comunicar com ela. Enquanto os médicos falaram de mim, aparecia, ela falou, né? Enquanto os médicos, né, falavam, inclusive, o que que nós temos ali? Aí a gente tem uma apendicite. O que que a uhum, gente tem ali? Ali a gente tem um quadro grave de tal coisa. uhum. Isso foi muito uma chavezinha que abriu para mim, assim, né? E aí a gente já pode até fazer esse salto, olha eu metendo no seu roteiro, para o afeto, né? Porque o afeto é muito Sim. isso também, né? Ah, Se você se aproximar de uma pessoa com o intuito de descobrir o que ela tem de melhor, tem que ser pela chave do afeto. Outras formas de aproximar podem extrair dessa pessoa a sua sombra, né? Ou algum sentimento que não seja um sentimento mais agradável de conviver. Mas se você chega através do afeto, você vai ter o melhor dessa pessoa. A gente é. sabe disso nos 18 anos de trabalho, como foi fundamental saber que a gente tinha que chegar tratando afetivamente e sendo afetado pelas condições de vida e de trabalho das pessoas que estavam lá. Todas elas. Uhum, uhum, uhum. É mais uma vez, Nísio da Silveira, afeto é revolucionário, né? Total. Total. E agora o caminho inverso, assim, dentro da sua jornada do ofício de artista, né? O artista criador e todas as facetas que você tem dentro desse guarda-chuva, assim. Como a saúde permeia esse lugar? Começou pela compreensão, porque nessa tentativa, que é uma tentativa eterna de segurar o conceito de saúde, no canal Saúde a gente começou dizendo que saúde era cidadania e qualidade de vida. Aí eu fui pensando sobre isso, fui sendo convidado, né, a refletir sobre isso, e fui pensando do quanto que a gente no teatro falava ou não naquela época, né, sobre cidadania. E era muito pouco esse diálogo. Hoje em dia a gente já está, né, tivemos que estar, né, com tudo que fizeram do nosso país, já entendendo a importância de fazer uma arte politizada, não necessariamente uma arte que traga um aspecto político evidente, mas o fato de fazer qualquer coisa em arte já é uma atitude política. Por isso, se a gente prestar atenção ao que a gente está fazendo, a gente pode ser mais eficaz, né, quando a gente pensa em algum tipo de transformação social que a gente gostaria que acontecesse. Aí eu comecei a trazer para os meus trabalhos, antes dos meus trabalhos ainda, porque isso foi antes de começar a nossa companhia. Eu comecei a levar para as aulas que eu dava Uhum, lá dentro da TV Globo, que era uma empresa, é ainda, né? Não é porque eu saí de lá que deixou de ser, que é, que é uma empresa que tem
objetivos bastante diferentes da Fiocruz. Eu saía de um lugar e ia para o outro. Era muito curiosa essa vida dupla, porque era uma empresa com fins lucrativos que tinha certas imposições do que serve e do que não serve, que às vezes me assustava. Mas como a gente tinha uma relativa autonomia para trabalhar com os alunos, com os atores e atrizes, eu propunha esse pensamento de cidadania. Propunha o pensamento antirracista, isso lá nos anos 90. E era muito interessante ver como que isso reverberava naqueles atores que nunca tinham pensado nisso. Pelo contrário, muitas vezes estavam lá porque era o sonho da família, porque eram ex-modelos, eram bonitos e a televisão queria esses rostos na sua grade de programação e tal. Então era muito interessante ver como que isso fazia aquelas pessoas se movimentarem, se mexerem. E depois no teatro, na nossa lida diária, a gente sempre se preocupou na saúde individual e coletiva, de várias formas, porque isso foi evoluindo ao longo dos 18 anos. Mas era fundamental esse pensamento, assim também como foi e é fundamental o olhar para o outro para saber quando ele precisa de algum tipo de aproximação, de apoio, de ajuda, que nos levou a criar esse termo, né? Rede afetiva de sustentação. E que vem acontecendo até agora. Eu tive agora na minha nova companhia, que eu estou dirigindo um outro grupo, que fui convidado tem só 3 anos, perto do nosso de 18, que uma atriz travesti preta sofreu transfobia. Então larga tudo que você está fazendo e corre para a delegacia para ficar do lado dela. Porque não interessa se pode ou se não pode, tem que ser agora. Eu só posso... Não, é agora. A pessoa está precisando de você agora. E é isso, é a rede afetiva de sustentação, que funciona analogamente, se a gente quiser pensar nos modelos científicos de saúde e doença, aqueles anticorpos que vêm, né, quando você tem uma infecção, vem aquele todos para ver o que está acontecendo e resolver. Lá vamos nós. Nossa rede afetiva de sustentação funciona meio assim. E esse é um conceito que eu trouxe para o pilar do meu trabalho, assim. Não é possível você... eu defendo isso. Não é possível você construir a caixa de ferramenta de saúde sem uma rede de sustentação e afeto. Porque Sim. é isso. Quais são as pessoas que eu acesso, né? Cada um com a sua habilidade, com a sua capacidade, com o seu tipo de acolhimento que eu preciso naquele momento. Então é isso. Às vezes eu tenho um parente, uma irmã, né? Você, e eu digo, cara, agora é o Renato, agora é fulano, agora é fulano. Eu preciso de uma rede de sustentação e afeto. Né? Tanto de profissionais quanto de pessoas muito próximas que me dão sustentação em determinadas questões onde a minha fragilidade aparece. E a que ela é bem-vinda fragilidade, porque ela me transforma. A fragilidade ela é tão linda que a gente esquece às vezes, né? Porque a gente fica recebendo sempre aquela informação que precisamos ser fortes, o modelo darwinista que só os fortes, né, sobrevivem. A gente já sabe que não é mais assim. E isso é uma coisa muito interessante que tem a ver com a fragilidade, porque também tem a ver com a resiliência. A gente já entendeu que sobrevivem os que têm mais capacidade de se adaptar. Não são necessariamente os mais fortes. E isso eu acho que fala de saúde. Esse é um bom conceito de saúde, né? Porque uma outra coisa que você trabalha desde que a gente se conheceu, trabalhava já antes, né? Mas desde que a gente se conheceu, me chamou muita atenção e foi dos grandes diferenciais do nosso trabalho, é a sua dedicação, a sua paixão pelo movimento. E aí, se a gente pensar num outro conceito possível de saúde junto com a criatividade, é o movimento. Porque a vida é instável, a instabilidade ela vai ocorrer, quer você seja virgem com ascendente em virgem ou não, e você precisa se colocar em movimento para buscar novas soluções. E se colocar em movimento para buscar novas soluções exige criatividade. Então, movimento e criatividade podem ser considerados os principais movimentos em relação à saúde, e se isso foi permeado por arte, se isso for suportado por uma rede afetiva de sustentação e sempre visando o autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa também que você trabalha com muita ênfase, aí sim você tem uma vida saudável, permeada de
doenças, permeada de Sim, desequilíbrios, permeada de, né, viroses, cocerites, tudo aí. Mas Exatamente isso. você vai ter mais capacidade de lidar com o que acontece. E porque assim, ó, dentro desse planeta gigante, o nosso ego como ser humano é tão grande que a gente se acha fora da natureza, destacado da natureza. Então a gente diz, olha lá o mar, olha lá a floresta, olha lá. A gente aponta a natureza para fora. E a gente não se inclui nesse lugar, porque a gente entende, né? O nosso ego entende que nós, como seres humanos, somos sapiens e temos raciocínios e sabedorias. Mas isso nos afasta do grande movimento que é o planeta estar em movimento o tempo todo. E todos os animais sabem disso, só nós que não nos conectamos nesse movimento. E a percepção dos ciclos, né? Que vocês, mulheres, têm muito mais contato, né, direto, e nós, homens, às vezes ficamos devendo bastante em relação a isso, né? Mas a natureza está nos mostrando o tempo inteiro. Então, assim, a minha paixão pelo movimento também vem desse lugar, assim, cara, o planeta está em movimento. Os outros animais estão conectados nesse movimento pelas suas essências. A gente também tem essa essência. Mas a gente é desconectado disso, né? E a gente fica aqui esperando que algo mágico aconteça. Mas aproveitando que você tocou na coisa da ciclicidade, esse também é um raciocínio que eu trago para cá. Minha mãe me apresentou uma questão que é a seguinte, aproveitar que o Thiago voltou à live. Ele deve ter saído naquele momento que você disse, eu tenho uma outra companhia, ele quer Renato. Ou então que eu falei do Virgem com Virgem. Eu falo com o Virgem com Virgem, deve ter saído. Minha mãe apresentou um raciocínio que eu acho bem interessante, assim. Somos levados aos pediatras até a nossa idade ali, início de adolescência, né? 12, 13, 14 anos. A gente ainda está sobre os cuidados de pai e mãe, enfim, tutores e quem cuida da gente. Quando chega essa idade, que as coisas já estão surgindo, pelos e pelos e sacos e tetas e tudo, a gente já começa a ficar com uma certa vergonha de ir ao pediatra, né? Na sequência, nós, meninas, somos conduzidas à ginecologista, porque esse boom de hormônio traz a menstruação, e a menstruação dá uma oscilada bem grande, né? A primeira menarca traz uma oscilada bem grande de hormônio, e também tem esse grande cuidado de que agora pode engravidar. Então, nós somos conduzidas diretamente à ginecologista. Vocês... Ai, veio um pensamento aqui. Nós somos conduzidos, sabe para onde? Para a zona, para aprender a ser homem, né? É muito louco isso, né? Para quadra de futebol, para o boteco, para as carteiras de cigarro nas conversas atrás do muro. Vocês são conduzidos para um outro lugar. Até que em algum momento, dentro das causas e condições de cada um, a água vai bater na bunda, né? Ou por questões genéticas, ou por questões da forma com que você conduz a vida, vai aparecer uma doença, um susto, né? E aí vocês levam um susto e vão correndo num médico para resolver um problema situacional que apareceu, uma doença. Se tiver uma mulher por perto que vai insistir muito para o homem ir, porque senão mesmo assim ele vai dizer, não, isso eu tomo aí uma cerveja a mais e passa. Isso, e aí, por conta desse raciocínio, eu também reforço que a ciclicidade está para todos nós, porque a ciclicidade é conduzida pela Lua, então somos todos afetados, porque ela mexe com as águas, e nós temos águas, mas vocês, homens, também têm, né? Então a ciclicidade está para todos, dentro das causas e condições de cada um, mas a ciclicidade está para todos nós. Isso não é aberto e colocado de uma forma ampla para todos, né? Todas. Mas também para te perguntar, assim, quando você começou a entender a sua jornada de autocuidado? Quando você diz, cara, aqui eu preciso me cuidar, aqui eu preciso olhar para isso, olha, aqui tá onde o Renato, dentro desse universo masculino, né, que você foi criado lá no Sul, aonde você começou a despertar o seu autocuidado e como você se cuida? É muito curioso, né? A Marlene hoje passou aqui o dia comigo. Marlene faz 60 anos amanhã. Disse que ia tentar nos ver, não sei se ela chegou em casa. Uma baiana que vem de uma área urbana, mas muito próxima do rural. A família vem da área rural. E hoje a gente estava conversando porque ela tá lendo Torto Arado.
E ela está encontrando no livro aspectos muito semelhantes. Inclusive, num determinado momento, apareceu um chá, esqueci, não sei o que, de cachorro, assim, que ela sabia que era e tinha acabado a irmã de recomendar e tal. E aí, a gente conversando hoje, eu lembrei que quando eu era pequeno, eu tive algum problema de saúde e a minha mãe me levou numa rezadeira. Eu lembro até hoje dela com as folhas, assim, a fala. E eu lembro que e era uma coisa que não conta para ninguém, porque era envolto assim numa aura de proibido ou de perigoso. E eu não tinha medo nenhum, pelo contrário, me senti muito bem. Eu acho que essa é uma primeira pista, que é uma pista de que o autocuidado, a saúde, o olhar para a sua saúde ia muito além das caixinhas de remédio. Um segundo momento foi quando eu fui curado pela homeopatia da asma. E isso foi, nossa, tive ataques de asma, assim, daqueles que você acha que você vai embora. E aí parecia que ia ser para sempre. A minha mãe chegou, era toda sexta-feira, eu acho que era um envelopinho toda sexta-feira, não lembro durante quanto tempo. E fiquei curado da asma. Então foram pistas que foram aparecendo assim de que e são pistas, são formas de cuidar da saúde muito mais naturais, né, do que a alopatia. Mas eu acho que foi só quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro mesmo e foi só quando eu entrei na Fiocruz. Demorou para eu entender que todos esses conceitos que a gente está falando aqui sobre saúde, movimento, criatividade, eles passavam um grande fator que os unia todos era o autocuidado. Foi bem mais tarde mesmo, assim, porque como você fez aquele histórico, a gente vive numa sociedade patriarcal e a sociedade patriarcal faz mal à saúde. Podia estar, como nos rótulos de cigarros, podia estar em todas as muros, né? Que maravilhoso, E sem gente. Botar um dúvida, claro rótulo. que é um rótulo, só que, claro que, né, eu não posso aqui me arvorar a falar que os homens são os que mais, de forma alguma. A sociedade patriarcal, ela é horrenda com as mulheres. Mas não deixa de ser também perniciosa aos homens, por causa disso que você falou. A gente não se vê como alguém com possibilidades de fragilidade, a gente não se vê como alguém que pode, em algum momento, pedir socorro, buscar cuidado. E a gente não se vê muito menos ainda como essa pessoa que pode cuidar cotidianamente da sua própria saúde. Então, claro que quando você começa a lidar com o teatro, quando você começa a fazer alguma atividade de dança, você começa a entrar em contato um pouco mais profundo com o seu corpo, porque você depende dele para trabalhar. Então, você vai buscar ou chegam até você várias formas de lidar com esse autocuidado. Mas foi tardio porque a sociedade patriarcal faz mal à saúde. E como é que você se cuida hoje? Hoje eu me cuido, em primeiro lugar, sempre estando em movimento, né? E agora eu redescobri, depois de muito tempo, a yoga, ou yoga, não saberia dizer. E ela me trouxe também o reforço de que existe um componente espiritual nisso tudo que a gente está falando, que é fundamental, e ela faz, né, esse olhar, traz esse olhar para dentro desse eu supremo que você precisa conectar e que, portanto, você também para de atribuir a outro, né, se você está bem ou não. Então, eu me cuido constantemente em movimento, com muita atenção à alimentação. Isso também acontece só quando eu chego no Rio, porque a alimentação gaúcha é uma alimentação centrada na carne, com muito pouca coisa saudável em volta. Então, E que eu carne com entendi, gordura, né? oxe, e eu aprendi aqui que quanto mais eu tivesse atenção a com que eu me alimentava, mais isso resultaria também numa vida mais saudável. E hoje, felizmente, eu tenho o privilégio de poder, inclusive, comer em grande parte alimentos orgânicos, porque a gente está, não só a sociedade patriarcal faz mal à saúde, o agronegócio também faz mal à saúde, mas a agricultura familiar faz muito bem à saúde. Então, infelizmente, ainda os alimentos orgânicos são muito caros, mas há, pelo Brasil inteiro, iniciativas de levar os alimentos orgânicos para a sociedade, para as comunidades mais pobres. Isso está acontecendo agora, isso está retornando em forma de política pública com a volta do governo Lula.
Então, existe sim um privilégio em poder comer orgânico, mas existe uma política que está sendo cada vez mais estruturada para que isso deixe de ser um privilégio. Então, eu acho que seria movimento, alimentação, a terapia, que é uma coisa que me acompanha, infelizmente, há bastante tempo, para dar conta dessas demandas todas. O trabalho como uma forma de estar feliz, não como uma forma de produção que está sempre em busca de um resultado que não virá. Inclusive, eu brigo mentalmente com alguns conceitos, né, de produtividade, de consumo. Você está consumindo teatro? Não estou consumindo teatro, pelo amor de Deus. Estou vivendo teatro, estou sendo feliz com teatro. Às vezes é o teatro que me consome, mas... Isso sim, né? Mas aí tem aquela poesia da Viviane, lembra que tinha no espetáculo da Márcia, né? Tempo, se você tem que me comer, né, que seja... E aí ela vai falando, né, das maneiras deliciosas a partir das quais a gente pode se entregar ao tempo, né? Ao trabalho também. Se vai me consumir, me consome gostoso. Me consome gostoso. E eu tenho esse privilégio também de trabalhar em duas áreas que eu amo. Eu não sei o que é lado A, lado B, porque quando estou vivendo aquele é o lado A. A possibilidade de defender o Sistema Único de Saúde, para mim, é um aspecto que me mantém saudável, porque eu me sinto fazendo a diferença mesmo, de uma forma bem mais ampla, assim. Eu faço há muito tempo os programas e eles são muito vistos, não dessa forma entretenimento, streaming, eles são vistos dentro de processos pedagógicos, eles são vistos por pessoas que estão construindo junto o Sistema Único de Saúde. O Canal Saúde ele tem um viés bastante direcionado, né? E eu estou lá presente com bastante força. A Valéria, que está aqui conosco também, foi fundamental na construção e trabalhou lá em quase todo o tempo do Canal Saúde. Agora está trabalhando também no Canal Saúde em podcasts, que é uma coisa muito bacana, que também joga o projeto mais longe ainda, né? Então, acho que é uma soma dessas coisas todas. Eu me cuido assim. Mas, sobretudo, eu me cuido sem ter vergonha de chorar. Eu me cuido sem ter medo de amar. Eu me cuido sem ter medo de ser afetivo com os meus amigos. E eu me cuido olhando para cada pessoa na rua, sabendo que ela é muito importante. E eu aprendi uma coisa com o meu tio, que já se foi há um tempo, que você conheceu, o tio Paulo, que ele disse uma coisa assim, quando eu era adolescente, que eu ficava na casa dele em Porto Alegre, ele disse assim: trate sempre as pessoas famosas como se não fosse e as não famosas como se fossem. Isso para mim foi genial. Então, genial! Eu entendo, inclusive as pessoas mais simples, que muitas vezes são invisíveis para a maioria das pessoas, são as pessoas que mais me chamam a atenção, são as pessoas com as quais eu dou o meu afeto e são as pessoas que mais me devolvem esse afeto. Eu acho que isso tudo também é uma forma de me cuidar, que é de não invisibilizar ninguém. Toda e qualquer pessoa pela qual eu passo, eu cruzo, é uma pessoa que merece meu carinho, minha atenção, meu bom dia, meu afeto e, se possível, um abraço. São os pilares do auto, né? Do autorrespeito, que é um pilar super importante, que é isso que você está falando. Eu respeito o meu tempo, o tempo que eu choro, o tempo que eu sinto, né? Quando a gente entra nessa frequência dessa rotina louca do patriarcado que faz mal à saúde, a gente é atropelado, e a gente se atropela mesmo, né? A gente para de entrar em contato com esse monte de coisa, porque eu já tenho uma coisa para resolver ali. Então, eu já fui, né? Não sento para sentir, Sim. né? Não tenho tempo de uma taça para sentir. E o tempo, né? é tão fundamental, né? Agora eu olhei aqui e vi que tinha um monte de livro atrás de mim também. Assim, eu me cuido muito através da minha relação com os livros, porque eles me ensinam a lidar com o tempo. Para a leitura de um livro, você precisa dedicar tempo, sobretudo para a leitura da poesia, que é a nossa grande paixão. O Antônio Cícero, que é um poeta e filósofo, ele fala que para você lidar com a poesia, você precisa ter tempo livre. E o nosso tempo está basicamente preso.
eu tive a imagem do tempinho atrás das grades, me tirem daqui, porque o tempo está preso mesmo, ele está todo... E essa maquininha que agora está sendo muito útil para nós, ela pode ser muito deliciosa também, Totalmente. porque você pode correr o risco de ficar ali passando, dedicando o seu tempo a essa profusão de imagens que vão aparecendo na sua frente, e isso não está te acrescentando nada, porque você desliga o celular, você não é capaz de lembrar de nenhuma delas, talvez da mais engraçada por algum tempo. E então os livros também são mestres, não só pelo que eles contêm, mas por como eles nos convidam a nos aproximar deles, né? Que é essa dedicação, esse tempo, essa forma de saber que ali tem alguma coisa que pode mudar a sua vida. E por conta desse raciocínio do livro, eu também desenvolvi uma provocação que é: qual a forma que você cuida do seu corpo? Como uma máquina ou como um livro? Total. Né? Então, eu posso cuidar do meu corpo da mesma forma que eu cuido, por exemplo, do liquidificador da minha casa. Está lá, eu lavo, limpo, trituro coisas. No dia seguinte ele está lá de novo para ser usado, para fazer minha vitamina de manhã. Papai está lá, lavo, limpo. Ah, estragou, leva no conserto, vai, volta. Mas eu posso tratar meu corpo como um livro também. Eu posso abrir, eu posso ter tempo, eu posso aprender com ele, eu posso voltar e reler. Posso matar a saudade da minha amiga através do que ela Posso matar a escreveu. saudade. Então, como que eu cuido do meu corpo? Porque a gente também é macerado nesse raciocínio: o nosso corpo é uma máquina, o nosso corpo resolve, o nosso corpo responde. E aí você, às vezes, está 16 horas, 18 horas em cima dos seus pés, que estão exaustos, que estão com dor, que está doendo o sapato, o tênis, e você não tem um mínimo de cuidado. Não, mas tudo bem, toma um banho e amanhã, vida que segue, tudo de novo. Então, como você cuida do seu corpo? Como um livro ou como uma máquina? Que Para lindo. trazer esse raciocínio do corpo-livro, né? O corpo que apresenta histórias, porque a gente o tempo todo, com o corpo que a gente tem, nas idades que a gente tem, nós somos uma dramaturgia ambulante. Sim, que lindo, A né? gente está E contando a nossa história com esse corpo. As cicatrizes, as dores, as lesões, as marcas, os brancos, né? Os coloridos. A gente está o tempo todo contando uma história. achei tão lindo agora que a Marlene chegou, né? Ela disse: oi, amores, cheguei. E é outra que a gente chamou e veio, né? Que a gente acabou de contar, mas sobre o que a gente conversou hoje a partir do Torto Arado, em relação à sabedoria das plantas, dos chás, né? Tomara que não seja uma confidência, mas ela me falava, né? Que ela me contou que a mãe dela, quando tinha alguma questão grave na família, ela ia lá, voltava com tais folhas, com tais elementos que ela tinha trazido da natureza, juntava, conversava com aquelas folhas, dava um chá, e isso era mágico mesmo, né? Porque a magia também é um aspecto importante da vida. E eu acho que se a gente entender a possibilidade mágica que tem dessa relação mais intrínseca com a natureza, isso também é completamente saudável, né? Então, Marlene, você está ganhando bastante parabéns, porque eu já entreguei que você está de aniversário amanhã. E ela disse: meus pés estão pegando fogo. Então, trata de botar uma erva nesse pé, faz um escalda-pé, faz uma massagem. Se a gente tivesse aí, ia todo mundo fazer massagem no seu pé de aniversário. E eu fiquei, durante esse período da pandemia, né, que eu me dediquei a estudar terapias integrativas, eu fiquei quase como com um quebra-cabeça assim, na minha frente: como é que eu ia juntar esses dois assuntos, né? Como é que eu ia juntar, de alguma forma, 30 anos de profissão, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos, tenho 44, e como é que eu ia trazer a saúde no meio disso? Então, fiquei num emaranhado, assim. Obviamente, você é um farol para mim, né? E para muita gente também. Mas, cara, mas Renato, faz essa conexão. Peraí, não é tão longe, né? E eu fui olhando para dentro da construção do meu raciocínio, do nosso trabalho artístico, principalmente enquanto companhia, o que aquilo tinha de saúde. Coisas que você já apontou. O raciocínio do movimento, o raciocínio do tempo do trabalho, o quanto eu trabalhava 30, 40, uma hora
antes do ensaio com os atores, para preparar esse corpo, para tomar consciência, para tomar respiração. Eu disse, gente, esse trabalho é conectado. E eu fui achando esse fio da meada, né? E você sempre trabalhou com saúde, desde que eu te conheci. E fui fazendo, gente, fica velha, mas não é nada Não é bom. nada bom. É a Marlene, né, que eu entreguei que ela faz 60 anos amanhã. Mas é curioso, né, também esse pensamento do ficar velho, né? É claro que o corpo ele vai sentir uma série de coisas, né, e que estão ligadas à maneira com que a gente lida com ele também. Mas a sabedoria vem se a gente se dedicar a ela também, né? Porque assim como nem todo artista é criativo, né? Você falou que a criatividade é tratada como uma prerrogativa dos artistas, nem todo artista é criativo e nem todo velho é sábio, né? A gente viu uma manada de pessoas de idade destruindo o patrimônio público no início do ano, né? E ali não me parece que haja sabedoria nenhuma. Mas é uma oportunidade, né? Envelhecer é uma oportunidade. Mas ela hoje falou para mim, hoje a gente falou, ela disse, que bom que a gente está aqui ainda, né? Na Terra. Tanta gente a gente foi deixando pelo caminho. Então é festejar sempre. O estar ficando velho é um privilégio. Eu só vou abrir um parênteses aqui. A Karen entrou, a Karen é uma parceira nossa de trabalho aqui, e a Karen está sempre nos eventos da saúde pública, do SUS, das PICs. Então, ela encontra com você em Brasília, não sei onde. Karen, esse é o Renato, por favor. Quando você encontrar o Renato de novo, se apresente. E é fácil de me encontrar, porque nesses eventos, geralmente a gente monta o set de gravação no meio de todo mundo, assim. Porque como eu não sou um repórter de mão, eu sou um repórter de sentar, eu sou um apresentador, né, de sentar e conversar, a gente tem que montar o set. E quanto mais dentro do evento para mostrar que a gente está lá, melhor. Então é fácil dar de cara lá comigo, no meio do corredor. Será muito bem-vinda, Karen. E aí, eu fui fazendo uma reflexão que o nosso ofício, às vezes, o nosso ofício, né, dentro da cultura e da arte, às vezes é visto num lugar de muito glamour, em que as pessoas olham para você e acham que você quer chegar em lugares como o Oscar, como um Emmy, como um Tony, ou um Molière, um Kikito, né? E às vezes o nosso ofício não leva a gente para esse lugar, né? Também porque às vezes a gente não procura isso. E muitas vezes o nosso ofício nos provoca outros caminhos. E eu, dentro dessa trajetória, fui fazer essa reflexão. E na minha trajetória no Rio, esse ofício me levou para lugares impressionantes. Ele me levou para um projeto da prefeitura que se chamava Saúde e Cidadania nas comunidades do Rio de Janeiro. Me jogou nos braços de Amir Haddad, que fala de arte pública e saúde pública. Me jogou 3 anos dentro do Hospital Psiquiátrico Nísio da Silveira. Não à toa, no Nísio da Silveira. Tem tantos outros lugares no Rio, né? E me jogou e me jogou fora no teatro de rua, né? E eu disse, gente, olha onde o meu ofício foi me apresentando. Sim, a saúde estava sempre ali, né? Sempre ali. Eu disse, não tá difícil de conectar essas peças. Total. Né? E eu acho que você faz isso. Eu tenho um paralelo muito com a Valéria, que tá... nosso diretor chegou, o Rafael Sig chegou, já mandando no palco. A gente não espirrou ainda. Tem que ver se a gente está no horário, né? Porque 20, 25 tem que falar. Outro dia eu brinquei com ele, né? Sobre a rigidez dos horários dele. Mas... Ai, me perdi. Tá falando que você sempre trabalhou com a saúde, né? Eu falei do Amir, da Nise, e... Fui brincar. Isso é ele. É ele, viu? A gente perde o texto quando vai brincar com o diretor. Totalmente. Mas ele botou um vinhozinho, um coraçãozinho assim. E tem uma outra coisa que eu acho que o nosso ofício também nos provoca a estar em contato com a saúde o tempo todo, principalmente a saúde mental, porque
a forma com que eu percebo, e o Sig está aí para relatar, e Thiago também, e Viana acho que está aí também, cada vez que a gente entra num trabalho dramatúrgico, seja ele uma peça, uma novela, uma série, mas cada vez que você entra numa dramaturgia, aquele trabalho te provoca a abertura de consciência de outros lugares, de você em contato com você mesmo. Muitas vezes você tem coisas suas para emprestar, né? Coisas próximas da sua essência, da forma com que você, da forma com que é desenhada sua personalidade, sua psique, mas muitas vezes é distante de você, né? Interpretar um psicopata, um assassino, né? Ou até coisas mais simples, mas que é muito distante de você. Então, quando a gente mergulha num processo de construção de um trabalho de personagem, é um processo de saúde mental, porque a gente se vasculha, se mexe, chora, entra em crise, não sabe se vai conseguir ou não conseguir, e abre a caixa de Pandora do seu inconsciente, Sim. vem, vasculha coisa de família, de relações afetivas. O tempo todo terapêutico esse negócio. E isso não tem nada de glamuroso, né? Eu lembrei que ia falar que você tinha falado, né? Que muitas vezes pode parecer que é uma forma glamurosa de lidar com o trabalho e tal. E dos próprios prêmios, como eles são enganosos, né? Os prêmios, eles podem suscitar uma sombra de quem não os recebe, como se aquela pessoa lá, voltamos àquela questão dos gênios que a gente falou do Renascimento, né? Como se aquela pessoa que foi premiada, ela tivesse um lugar especial, e se ela própria que foi premiada não se der conta do risco, do perigo que ela está correndo, né? E não voltar a colocar os pés no chão, os prêmios podem ser bastante perniciosos, assim, né? Porque eles significam a escolha de algumas pessoas que estão lá escolhidas para ser juradas, né? E aí não é demagogia não, mas é prêmio acordar todo dia, abrir os olhos, enxergar, colocar os pés no chão, caminhar, lavar o próprio rosto. Eu acho que a pandemia nos ensinou bastante isso. Respirar é um prêmio. E à medida que a gente vai perdendo, você sabe que eu perdi um grande amigo recentemente, você vai voltando a celebrar a vida nos seus mínimos detalhes. E isso é o prêmio. O glamour é esse, glamour é respirar bem. Você me fez lembrar de uma coisa. Esse final de semana, esse domingo de Páscoa, a gente foi ser handler de uma prova de triatlon de para-atletas. Tinha a prova das pessoas não para e tinha as provas das pessoas para, né? E o Japa já tinha ido no ano passado e esse ano os caras chegaram aqui e disseram: ajuda a gente, vamos lá para a prova. E fomos. 4 horas da manhã a gente estava em pé lá na praia para receber as instruções. Que eu entendi quase como um contra-regra. Se eu fui contra-regra de alguém, porque tudo precisa estar naquele lugar, né? A pessoa vai chegar naquela hora certa, vai vestir aquilo, vai botar aquilo, vai amarrar aquilo. Então, eu fui contra a regra, a forma com que eu entendo, né? E foi uma experiência sensacional, falando isso, conectando isso à celebração, né? Porque dentro da categoria para atleta, tem diversas possibilidades. Os cadeirantes, os que não têm meio braço, os que não têm o braço inteiro, os que são amputados de perna, amputados de 2 pernas, né? E você vê essas pessoas fazendo triatlo. São 3 provas. Nada, sai da natação, troca a roupa, entra na bicicleta, sai da bicicleta, troca tudo e vai para correr. Genial, né? Você olha para isso e diz: cara, eu preciso celebrar mais. Acordar, enxergar. Acordar, respirar. Acordar, agradecer. Acordar, me mexer. Acordar, dançar à toa na sala, brincando, pelado no banheiro. Porque a gente vai perdendo essa delicadeza, essa sutileza no dia a dia. Isso é estimulante, né? Isso aí entram as nossas questões de alquimia que a gente trata lá com a nossa terapeuta. Todas as informações que você vai dando para o seu corpo, para o seu dia a dia, né? O que você está querendo trazer para a sua vida. Né? Essa celebração cotidiana, ela é fundamental para você ter uma vida de celebrações. Ou ao contrário, né? Se você traz
para o seu dia a dia o peso, né, de estar envelhecendo, o peso de não ser mais isso. Essa contestação desse desequilíbrio que a gente sabe que é a vida. É preciso abraçar o desequilíbrio, dançar com ele e não, né, não lutar contra ele. Que quem faz isso é a energia do feminino, né? Por isso que é uma coisa que eu também reforço sempre quando nesse trabalho, assim, quando eu falo, olhe para o seu feminino, eu não estou falando só para as mulheres, eu estou falando do feminino de todos nós, porque a gente precisa sim trazer mais energia do feminino para as nossas rotinas, para as nossas vidas. Inclusive, parece que é uma coisa que já está dada, porque a gente nasce mulher, que já é o feminino. Não, a gente é massacrada dentro de um terninho, de uma roupa para cumprir o padrão do patriarcado. Então, a gente se conecta muito à energia do masculino. A produção, vamos fazer, toca ficha, tem que dar conta. Isso é energia do masculino. Total. E não é um lugar de demonizar uma e outra, mas é o lugar de entender que existe um complemento, né? Sim. É curioso você falar isso, porque durante muito tempo eu tive que aprender a trazer mais o meu lado masculino, porque eu tive dificuldade com agressividade, dificuldade com, né, com uma defesa que às vezes precisa ser uma defesa mais forte daquilo que eu penso, né, de não deixar às vezes as pessoas passar por cima de mim, porque a princípio eu compreendo as coisas. Isso tudo foi um aprendizado mesmo, né? Então não basta ser homem para estar com o seu masculino em dia, não basta ser mulher para estar com o seu feminino em dia. E hoje a gente sabe que ser homem e ser mulher é uma questão, inclusive, que já está superada. Eu me lembro que eu falava isso lá no início da companhia. Eu falava, gente, vocês ainda estão nessa de homem e mulher? Tem tantas coisas, né? E é interessante, né? Como as coisas foram caminhando, assim. E é sobre tudo isso, independente da sua orientação, da sua identidade de gênero, o masculino e o feminino está dentro de todo mundo, né? E quanto mais equilibrado tiver, sabendo que o desequilíbrio vai estar lá, mais possibilidade a gente tem realmente de ser saudável e feliz, né? E eu bato nessa tecla, inclusive, porque a nossa terapeuta me enche o saco dizendo: ah, mas e pro lado da energia masculina, fala confortável para você, né, amor? Ela fala a mesma coisa comigo, só que... E é legal, né? Porque no momento que a gente investe naquilo que nos falta, a gente percebe que a potência aumenta. Né? Quando a gente tenta reequilibrar, a gente percebe que existem coisas que às vezes a gente rotula, né, de certas erradas, coloca qualidades boas ou ruins, mas a gente tem tudo, né? Da maior sombra, a maior luminosidade está dentro da gente. E entender isso já é o primeiro passo, né? Para você não deixar que isso vire uma questão negativa. E principalmente nessas dimensões, né, de governantes, dimensões políticas, dimensões executivas, se a gente olhar para esse lugar, as pessoas que estão nesses lugares, olhar com um olhar mais feminino, que é o olhar de mais acolhimento, o olhar de mais tempo, o olhar de mais autorrespeito, o olhar de mais autocuidado, né? Trazer o feminino para este lugar, né? O lugar de como eu olho o mundo, né? E aí tem uma questão que a gente falou, né? A sociedade patriarcal faz mal à saúde, porque ela, como você disse, cobra das mulheres, às vezes, posturas. Né? Agora eu lembrei da Margaret Thatcher, né? Da tampa de ferro. Sim. Porque realmente, imagina, você estar no meio de um bando de homens, né, com que as mulheres que conseguem chegar mais longe na política, eles ficam o tempo inteiro colocando o machismo em prática, né? Então você às vezes tem que desenvolver certas defesas, é complexa essa coisa. Mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei aquilo que eu esqueci quando o Sig entrou. Porque a gente estava falando, eu lembrei agora, do teatro ou das atividades artísticas, e o Bruno entrou agora, querido Bruno, lá de Brasília. Olha, vou falar, vou esquecer de novo, não vou esquecer não. Que existem espetáculos, por exemplo, e a gente fez foi por isso que eu me lembrei quando o Sig entrou. A gente fez 220 cartas de amor e foi um processo curativo para mim em relação ao meu pai, e como a constelação rodou para você e para o Sig também foi muito movimentou muito o sistema de vocês, né? Isso a partir de um espetáculo. Eu lembro
da Dani Barros fazendo Estamira, que ela conseguiu trazer toda a relação dela com a mãe dela, o Álamo Facó fazendo Mamãe. Agora, recentemente, a Ana, eu ia dizer Ana Kifuri, Ana Abbott acabou de estrear um espetáculo onde ela revê toda uma relação com o pai dela também. Então, além de tudo, além de você poder lidar de uma maneira saudável com o seu trabalho, você também pode fazer dele um instrumento poderoso de cura. Né? E às vezes pode ser sem necessariamente estar ligado diretamente a uma coisa como esses casos que eu citei. Essas coisas estavam em cena, mas não precisam estar, né? Tanto que a gente recebeu vários depoimentos da plateia do Cartas, o quanto as pessoas foram investigar suas histórias, suas famílias, e ficavam mexidos com aquilo e voltavam para assistir. Aquele espectador que disse, vou ligar agora para o meu pai, porque eu não falo com ele há 10 anos. Nossa Senhora! Né? São coisas que colocam em movimento uma coisa muito poderosa, que para além do glamour, nossa, para além do prêmio. Este é um prêmio, né? O espectador que vem para a gente no final, todo emocionado, dizendo que entendeu que vai ser saudável para ele rever a relação com o pai com quem ele não fala há mais de 10 anos, esse é prêmio para você colocar na estante, né? E o que disse que tinha a caixa de carta dos pais embaixo da cama e nunca tinha aberto? Sim, muito legal, né? A possibilidade, né, que há quando você lida criativamente com o seu trabalho, seja ele qual for, é muito, muito, muito incrível. É muito incrível mesmo. Ô, Rê, e já estamos aqui com 9h40. O que a gente vai celebrar? Vamos começar a celebrar e convidar vocês que estão aí com a gente, Tiago, Bruno, Marlene. O que vocês querem celebrar hoje? Escreve aí pra gente no chat, Sig, Karen, minha mãe, quem mais estiver aí. Eu quero que vocês escrevam. Hoje eu estou celebrando uma celebração sua, do seu dia. Vai, Rê. Hoje eu estou celebrando o aniversário do Fernandes Christian, companheiro de vida, ariano ainda. Tô celebrando. E uma coisa também que eu acho que é importante celebrar, né? A gente está aqui falando através do Instagram, da live do Instagram, que ficou muito popularizado por causa da pandemia, né? Eu acho que a gente deve celebrar estar fazendo isso agora neste outro contexto, em que a gente pode sair daqui depois e confraternizar com quem quiser, que a gente não está mais fechado dentro de casa com medo de poder pegar uma doença fatal. Eu acho que isso a gente precisa celebrar também. Tiago maravilhoso. Ele disse que vai fazer uma peça sobre o pai dele, que vai ser uma tragédia dos patriarcados mais tóxicos. Meu feminino quer entrar no Muay Thai só para encher ele de porrada. A Cássia está celebrando a vida. Minha mãe está celebrando estar junto com as minhas amigas. A Valéria está celebrando a amizade. Thiago quer celebrar a amizade com vocês. A Rosa, sai rapidinho, mas já voltei, adorando ver esses queridos. A Carol quer celebrar a alegria. Eu quero celebrar essas duas pessoas que você... Uma que você me trouxe, que é o Silco, né? Que está de aniversário hoje. Celebrar a vida. Que é o mesmo Fernando, Celebrar a vida de Marlene, que é uma pessoa muito importante na minha vida. É um exemplo de vida para mim, assim. É uma pessoa que me ensina muito sobre acolhimento e cuidado e afeto. Marlene e ela está celebrando a vida. Está celebrando a vida e o amor. Quero celebrar muitas celebrações. Quero celebrar os nossos 20 anos de encontro e essa jornada linda, né? Porque é uma contação de história linda, né? Que acabamos sempre falando de arte e saúde e levando isso para muitas pessoas de formas diferentes e momentos diferentes. Né? Celebrar o Adriano também, que é uma escadinha, né? Dia 12 é Fernando, dia 13 é Marlene, dia 14 é o Adriano, que foi um presente que a vida nos deu a partir de uma tragédia. A gente perdeu o nosso afilhado em circunstâncias muito violentas, e o irmão dele, Adriano, brotou nas nossas vidas com nossa, um sorriso gigante. Que ser humano, que capacidade de amar, tudo isso que a gente falou aqui ele tem, né? Essa capacidade de se reinventar, de estar sempre em movimento, do afeto, de ser criativo. É realmente um menino, que ele está fazendo 26 anos, vai fazer 26 anos,
mas com uma sabedoria que já vem ali com bastante potência. E também para te contar e contar para quem está aqui, que semana que vem eu vou lançar um outro projeto. Eu vou aproveitar que a Cíntia diz que a minha voz é maravilhosa. É um projeto que é o seguinte, é um clube de assinatura que você recebe um áudio por semana. Você recebe um áudio na segunda-feira, um áudio te ajudando a conduzir e melhorar a sua respiração. E tem uma jornada para você praticar. Então, você recebe na segunda e você pratica a semana inteira, até a segunda-feira que vem. Na outra segunda, você recebe um outro áudio. Que legal. Para a gente começar a conduzir isso para um lugar de meditação, mas também para desconstruir esse lugar da meditação, que é esse lugar que também se coloca um lugar do sagrado, que só não sei o que, não consegue meditar, não consigo meditar. Mas por que a gente não chega lá? Porque a gente não faz um processo de autoconhecimento do nosso corpo, da respiração, da pausa, do tempo. Então, é um projeto que eu vou lançar semana que vem, que você recebe um áudio na segunda-feira e você pratica a semana inteira. E na outra segunda-feira você tem uma outra provocação, você fica com os áudios e usa quantas vezes quiser. Isso eu vou lançar na semana que vem. Então, quem estiver aqui acompanha depois. Vai ser um preço específico, R$11 por mês, ó. Supimpa. É para abrir o portal, assim, 11 é para abrir o seu portal. Mas semana que vem, olha no Instagram que eu vou lançar direitinho para vocês, o link para vocês entrarem no projeto. Outra coisa também, um recadinho para quem está aqui. Quem ouviu a live inteira, né? Esse trabalho, essa construção desse trabalho no digital está começando agora, tem um mês e pouco. E começar no digital é árduo, porque essas ferramentas, elas provocam algoritmos e outras coisas. Então, quem puder curtir, compartilhar, né, nas redes, eu tenho uma agenda de conteúdo, então às quartas a gente tem a live. Nas sextas-feiras sai o episódio do podcast. Na segunda, agora vai ter o Clube Medita, que é esse clube de assinatura. E na quinta-feira sempre tem um áudio dentro da comunidade do Telegram, onde a gente sempre tem uma troca referência, troca livro, troca experiências, enfim, sempre tem uma troca. Então, se você puder compartilhar, curtir, comentar, indicar, é sempre muito bem-vindo, porque furar essa bolha, essa barreira do algoritmo é bem difícil, né? Então, é um convite que eu faço a vocês também para curtirem e ter esse retorno, porque é uma grande troca, né? Sim. A gente gosta disso, né? Jamais dá para deixar de ser íntimo dentro dessa grande jornada. Talvez o íntimo seja a palavra lá do nosso guarda-chuva, está lá no nosso guarda-chuva, né? Total. Eu só preciso confessar uma coisa antes da gente terminar. O meu vinho hoje é a Espinheira Santa. Porque eu não estou podendo beber, mas eu disse, não, eu vou chegar lá com um vinho branco. Olha que vinho lindo. Porque esse chá, ele realmente transformou minha vida. Ele é um chá que é potente para todas as coisas que afetam o estômago, o sistema digestivo, né? Então, eu estou aqui tomando chazinho de Espinheira Santa. Mas, para dar uma conotação de vinho, eu também estou comendo uvas. Então, mistura as duas coisas. La même chose. Mas eu sempre falo que assim, ó, por isso que a live se chama o tempo de uma taça, não se chama o tempo de um vinho, é o tempo de uma taça. Dentro da sua taça, você põe o que você quiser. Você põe a água, você põe o suco de limão, você põe o seu chá, você põe o chimarrão, você faz o que você quiser nessa taça, né? É justamente para trazer o raciocínio de que a taça que está conectada à imagem do celebrar, para a gente celebrar mais, para a gente celebrar com o que for. A minha mãe já dando receita. E o antimônio, eu preciso de uma nova receita, vou fazer consulta aqui, preciso de uma nova receita, está na hora de eu voltar a tomar, assim. Acho que eu estou num momento bem importante. Quando você voltar do congresso, eu vou mandar um recadinho. Agora, tem uma poesia, claro, né? Eu separei alguns livros aqui, os clássicos, né? Versos para me ler, de Gabi Aviaras, o da Conceição Evaristo, o da Beatriz Azevedo, Idade da Pedra. E, ousadamente, eu peguei a poesia reunida da Adélia, né? Depois eu pensei, gente, será que eu tenho coragem de ler uma poesia da Adélia para Gabriela Aviaras? Aí achei melhor não.
Mas daí eu pensei que tem de tudo que a gente falou aqui, assim, eu fui passando rapidamente. Eu acho que o Solano Trindade, ele faz uma síntese poética do que a gente falou. Olha a Adélia conversando com a Adélia. Deixa eu botar bem embaixo aqui. Spoiler! Isso é spoiler! Você vai falar uma também? Você sabe de... Não, né? Mas então eu vou trazer um Solano Trindade, pode? Pode, claro, deve. Amar é uma constante em mim. Tive o passado firmado no amor, o meu presente é uma afirmação de amor, o meu futuro será baseado no amor. Nunca amei as coisas, não amo as coisas, não amarei as coisas. O ser humano é minha bandeira. Esta é minha arte. Outras vezes cantei, não espero ser amado, o que me interessa é amar. Amar com intensidade, invariavelmente. Meu amor não está limitado ao tempo e ao espaço, tem um sentido estético, é eterno. É mais que um beijo, é mais que uma cópula, é mais que um desejo, é uma vontade permanente de amar. Foi o canto da minha adolescência, foi a música da minha felicidade, é o ritmo da minha velhice. Solano Trindade. Minha mãe vai dizer, ele é um antimônio, passa essa poesia para mim que eu quero botar na matéria médica. E é legal, né? Porque ele traz várias palavras mesmo que a gente foi falando aqui, né? Fala da arte, fala do amor, fala da velhice, usa termos como invariavelmente. Solano é o poeta da vez. Que lindo. Gente, essa live vai ficar gravada aqui, tá? Para quem quiser rever. Olha quem chegou! Ai, O Mano gente, chegou no é a finalzinho. primeira fila do espetáculo presente, gente. É Valéria, é Mano, tá faltando Dani aqui. Dani é a primeira fila também. Marlene, Tá. é só a primeira fila. A live fica gravada aqui, viu, Mano? Você que chegou agora, você pode reassistir, fica gravada aqui, mas eu também vou deixar gravada lá no YouTube, porque eu não quero ficar à mercê só do Zuckerberg. Então fica salva lá no YouTube também. E é isso. Semana que vem, na nossa live de quarta-feira, ninguém menos, espero que a loucura permita, que Vitor por Deus. Uau! A gente vai falar de psiquiatria transcultural porque eu Esse é um acabei de sábio. ver acabei de ver que ele foi a um evento no Sesc Belenzinho, em São Paulo, e levou os psiquiatras transculturais do mundo, não foram os brasileiros. Ele é Foi a danado. indiana, foi os caras cabeções, assim. O canadense, a indiana, que é a galera que ele tem no WhatsApp, assim, são amigos dele. E ele desbravou esse lugar da psiquiatria transcultural no mundo. E essa galera estava com ele no Sesc Belenzinho semana passada. E eu não tinha como não chamar o Vitor, porque faz parte dessa jornada de saúde. O quanto a NISE me permeou também, me transformou, e o próprio processo dentro do NISE. E coincidentemente, hoje e ontem eu falei com os meus dois grandes amigos que o NISE me deu de presente, que é a Miriam e o Pelezinho, que a gente se fala com frequência, da Feliz Queridos. Natal, Feliz Páscoa, né? O Pelezinho me ligou, dizendo que foi na feira de São Cristóvão, comprou presente para mim, que tá com saudade, que eu vi um presente que era a minha cara, enfim. A vida presenteia muito, né? Vamos Sim. falar de ESG. O que é ESG, Rê? O que é ESG, mano? Não sei. Alguém tá dizendo, Renato, quero trabalhar com você. Olha que bom. Que lindo. Mãe, o Vitor já é a própria loucura. O Vitor vai falar mais, eu não vou conseguir E, falar. e a Marlene mandou um beijo pro Jorginho. Também manda um beijo pro meu afilhado amado. Tão lindo. Olha, mano, teve aqui no final de semana e não ligou. Ai, que live família, Como te mando um babado. texto? O meu Instagram é @fariasre. A gente pode começar a se falar por aqui, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou até botar ele aqui, se eu conseguir digitar ao mesmo tempo. Farias. Mas, Azevedo, qualquer coisa, a live tá salva e o @ do Renato também tá salvo aqui no Instagram, tá? Ambiental, social e governamental, sustentabilidade na veia. Aí
E é com você, amigo. Acho que é você que puxa esse assunto. Se quiser vir aqui falar, pode vir. Vamos conversar. É isso, minha gente. Vamos que vamos. Ah, que delícia estar com Muito você. obrigada, Rê. Imagina, eu que Saudades agradeço. dos nossos milhões de papos ao vivo, milhões de taças. Já estamos juntos de novo. Já já estamos juntos de novo. Um beijo imenso. Paulo César Medeiros. Paulinho, oh meu Deus. Chegou no final só para a gente dar esse beijo, esse abraço. Paulinho é um dos que esteve conosco do início, né? Ó, Desses 18 anos de trajetória, trazendo uma contribuição belíssima, assim, porque naquela época eu ficava meio desesperado e, meu Deus, como é que a gente vai fazer uma luz? E ele chegou, nossa, iluminando de formas assim as mais criativas. Ele fez esses movimentos saudáveis, né? sei. Porque ele trabalhou com criatividade, trabalhou com afeto, movimentou todo mundo. Tudo isso que a gente já falou aqui, o É, Paulinho fez e faz é, como é, iluminador. é. E estamos no mês do seu aniversário, então aguardo confirmações da celebração Já, já. Tá chegando. Vou estar em São oficial. Paulo. Oba! Beijo, Paulinho, amado. Marlene, feliz aniversário. Lindeza. Rê, te amo. Muito Também te amo obrigada. muito. 20 anos Obrigado aí. juntos. Vamos celebrar lindamente, porque os Que venham planos mais 20. o caldeirão dos planos para os 20 anos já estão assim, ó. Axé. Vem muita coisa boa por aí nesses 20 anos. Sim. Um beijo enorme. Até já. Já.